Nós estamos aqui para mais um PIBzinha! E no PIBzinha de hoje temos muitas coisas especiais. Temos história, música, versículo, preste bastante atenção, porque Deus quer falar ao seu coração. E a primeira música é Leia a Bíblia e Faça a Oração. Já parou para pensar como é importante a gente ler a Bíblia, orar, conversar com Deus? Então é isso que a gente vai cantar e logo após a música nós vamos fazer uma oração. Combinado? Fica por aí e não perde nada! Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Chegou a hora de orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por estarmos juntos, te agradecemos por estarmos felizes, compartilhando desta verdade que nos renova a cada dia. Abençoa cada criança, cada mamãe, cada papai, que possamos sentir, Senhor Deus, o Teu amor em nossas vidas. Em o nome de Jesus te louvamos e já te agradecemos. Amém. Crianças, chegou a hora da história! Eu tava com muita saudade de contar a história para vocês. Hoje nós vamos conhecer Daniel. Além de Daniel, vamos conhecer os seus 3 amigos. E vamos falar sobre rei, vamos falar sobre sonhos. Quem aí está interessado em saber a história de hoje? Muito bem! Vamos então entrar na nossa história. Embarque nessa história, tá? E olha, quem governava o povo de Judá era o rei Jeoaquim. Toda essa história você vai conhecer no livro de Daniel. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1. E aí, durante esse reinado de Judá, do rei Jeoaquim, Judá foi feito cativeiro da Babilônia. E aí quem estava lá em Judá foi levado cativo. Mas olha, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, dominou Jerusalém. A Bíblia fala pra gente assim: dominou Jerusalém e disse para um secretário assim: Asperais, você vai lá em Judá, você vai trazer para a Babilônia jovens que sejam, ele destaca aqui, bem fisicamente, que tenham boa aparência, jovens que tenham uma cultura, que sejam inteligentes e que dominem várias áreas do conhecimento e que sejam capacitados para servir ao rei aqui no palácio. Então o rei Nabucodonosor queria trazer jovens de todas as cidades que foram sitiadas, dominadas, inclusive a cidade de Judá, visto que Jerusalém foi dominada
pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, dentre esses jovens bonitos, jovens inteligentes, jovens que tinham acesso à cultura, que conheciam sobre várias coisas, estavam 4 jovens que são muito especiais para Deus e eu vou dizer o nome deles para vocês. O nome desses jovens era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos esses 4 nomes que eu citei para vocês tinham muito significado para o povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu. E quando eles chegaram lá na Babilônia, seus nomes foram modificados. Então, seus nomes passaram a ser: Daniel se chamou Beltesazar, Ananias se chamou Sadraque, Misael se chamou Mesaque e Azarias se chamou Abdenego. Todos esses nomes novos que eles receberam são nomes que significavam e que tinham muito sentido para o povo da Babilônia, visto que eles serviam a outros deuses, tinham outros costumes. Então, chegando lá, seus nomes foram modificados. Todos esses jovens que foram trazidos pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, eles iriam ser ensinados, instruídos quanto à cultura do povo babilônico, língua, eles iam aprender sobre várias áreas do conhecimento e também receberiam alimento diretamente do banquete real do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que esses nossos 4 amigos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, disseram: não podemos nos alimentar das iguarias do rei. Essas iguarias são oferecidas aos deuses da Babilônia. Nós servimos ao Deus único e verdadeiro, não vamos nos alimentar com essas especiarias reais. Então, na mesa do rei, no banquete do rei, a gente tinha carne de muitos tipos, tinha bebida, tinha especiarias, tinha comida diferenciada e muito farta. Eles decidiram então e falaram com um chefe dos jovens e pediram: olha, nós não podemos nos alimentar e nós queremos te fazer um pedido. Durante esses 10 dias, nós vamos nos alimentar apenas com legumes, frutas e tomar água. Não vamos nos alimentar com as iguarias do rei. Olha que coragem esses meninos tiveram, não é verdade? Então, na vida da gente, a gente vai passar por momentos parecidos assim. Precisamos ter coragem para dizer, tipo, essas coisas aí que todo mundo faz e que talvez seja da sua idade também, é algo para você, para sua faixa etária, que todo mundo faz, mas que você sabe que não agrada a Deus, você terá que dizer: não posso fazer essas coisas. Deus não se agradaria disso que eu estou fazendo, então eu preciso dizer não. E aí, Daniel e seus amigos disseram não. Passado esses 10 dias, todos os jovens que estavam junto lá nesse comitê, digamos assim, do rei Nabucodonosor, os jovens que eram bonitos, inteligentes, que tinham uma cultura, que estavam ali para aprender sobre os costumes da Babilônia, eles foram levados perante o rei. Quando eles chegaram perante o rei, quem que se destacou? Quem vocês acham que se destacou dentre todos os jovens que estavam na frente do rei? Quem vocês acham que chamou a atenção? Muito bem! Daniel e seus 3 amigos, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, chamaram a atenção porque não estavam se alimentando do banquete fortalecido do rei, mas estavam jovens, mais fortes, os mais bonitos dentre os demais, mais saudáveis e também eram os mais inteligentes. E a Bíblia fala que Deus deu a Daniel uma porção de entendimento, de sabedoria, e ele também poderia, no versículo 17, interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso é interessante a gente saber, porque diferente dos outros amigos de Daniel, ele teve condições, capacidade de interpretar um sonho de Nabucodonosor. Olha só o que aconteceu. No capítulo 2, vários, mas muitos sábios, pessoal experiente, pessoal que tinha muita capacidade para entender sonhos, decifrar, entender, ouvir e saber dizer o que aquele sonho quer dizer, foram convidados, na verdade, pelo rei para tentar descobrir o que esse sonho que ele teve queria dizer.
mas somente um teve a capacidade de fazer isso, porque o secretário do rei, disse assim: olha, lá no meio dos jovens tem um jovem que é capaz de entender, de interpretar sonhos. Vamos convidar ele? Talvez ele consiga entender o que o sonho do rei quer dizer. E, gente, dito e feito, aconteceu. Quando Daniel chegou na presença do rei e disse o que o sonho significava, o rei ficou muito satisfeito e feliz. Agradeceu a Daniel e Daniel disse mais ou menos assim, no capítulo 2. Não, rei, não agradeça a mim. O Deus de Israel, o nosso Deus, Ele é que faz com que eu consiga entender o que os sonhos querem dizer. Então, crianças, o que nós aprendemos com a história de hoje? Que, assim como Daniel, nós precisamos dizer sim para o que agrada ao Senhor e Ele nos dará condições de termos vitórias na nossa vida, apesar das dificuldades, porque provavelmente para Daniel e seus amigos deve ter dado um trabalhinho passar por esse período de um jejum, digamos assim, das iguarias do rei, mas mesmo assim eles foram encontrados fortes, saudáveis e mais inteligentes dentre todos os jovens que estavam ali, tá certo? Então, que a gente possa fazer boas escolhas e que na hora certa que a gente precisar declarar a nossa fé em nosso Deus, a gente tenha a coragem de Daniel, certo? Então, vamos continuar nosso bebezinha. Até a próxima, que Deus te abençoe. Crianças, vamos saber o que Deus tem para falar para nós através do versículo de hoje? Então, pegue sua Bíblia, porque é a hora do versículo. Eu vou lhe dar um tempinho, porque talvez a sua Bíblia esteja um pouquinho longe, tá bom? Então, eu vou contar aqui, tá bom? Acabou o tempo. Então, pegue sua Bíblia e vamos abrir no livro de Mateus. O livro de Mateus fica no Novo Testamento, lá no finalzinho, ali, ó. Abra sua Bíblia bem no meio, você vai achar Salmos, você vai passar muito depois, e aí você vai achar o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. O capítulo é o grande, isso mesmo, o capítulo é o grande, aquele número pretinho que fica assim, ó. Esse é o preto grandão. E o versículo, vamos achar o versículo, fica dentro desse capítulo grande, que é o número 6, capítulo 6, versículo 6. Viu que fácil? Ó, vamos ler. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. A tia Vanessa disse que a gente precisava fazer boas escolhas. E como que eu aprendo a fazer boas escolhas? Orando. Quando eu quero decidir fazer uma boa escolha, eu preciso entregar isso ao Senhor. Eu preciso saber se realmente essa escolha é correta. E só o Senhor vai poder saber, sabe? Porque Ele entende de todas as coisas. E quando for correto, quando for uma boa escolha, Ele dará essa resposta em seu coração. Então, como é que eu sei? Bom, eu preciso decidir se eu vou querer um brinquedo ou se eu vou querer, por exemplo, uma viagem. E eu vou precisar pedir isso para os meus pais, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso decidir ou esse brinquedo ou uma viagem, talvez no final do ano, sabe? Porque aí papai e mamãe precisa se programar para isso, tanto para comprar o brinquedo, para viajar. Então, a gente precisa entregar esse pedido ao Senhor e falando com Ele. Entra no seu quartinho, você pode abrir a Bíblia, conversar com Ele como se Ele de verdade, porque Ele é, e Ele tem que ser o seu melhor amigo. Então fale para Ele: Senhor, eu desejo isso. Se for da tua vontade, dá a condição ao meu pai e minha mãe para que isso aconteça. Então isso é fazer uma boa escolha. E isso é você saber entregar ao Senhor o desejo que está no seu coração. E aí você vai precisar esperar. Você vai precisar esperar porque talvez Deus não vai responder de imediato. E você precisa confiar, entregar e esperar. Tá certo? E Daniel foi assim que ele fez. Ele precisou fazer uma boa escolha e ele estava de acordo com Deus, com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, que a gente possa
saber fazer boas escolhas, orando a Deus, lendo e entregando a Deus aquilo que é de desejo do nosso coração, tá bom? Esse é o nosso versículo de hoje. Lembra? Vamos repetir? Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler novamente. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que está em secreto o recompensará. Ele com certeza vai responder às nossas orações, tá certo? Um beijo da tia Vilani e até a próxima. Vamos cantar, crianças? E essa música você não pode ficar parado. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive meu coração. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. E o nosso Pipizinha chegou ao fim! Ah, mas não precisa ficar triste, porque na próxima semana nós nos encontramos aqui novamente. Eu espero que você tenha gostado e que Deus possa ter falado ao seu coração. Um beijo bem grande e até mais!